Vocês estão vendo a tela do meu computador agora? Pessoal? Sim, para mim tem uma tela branca. Isso, está carregando o livro, tá? Então, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Pessoal, vamos dar início, então, à nossa aula. Só um minutinho que ele está carregando o meu livro aqui. Que hoje está tudo lento, a internet, tá uma maravilha. Uma coisa hoje aqui. Então, a página hoje é 246 a 249. Nós vamos dar início, então, ao estudo dos invertebrados, né? A parte 2 ali do capítulo 4, tá? Então, ó, estudando os seres vivos, animais invertebrados, a parte 2 aqui. Então, nós estudamos a primeira parte, né, dos invertebrados. Agora, nós vamos para a segunda parte dos invertebrados. Quem tiver aí com a apostila pode ir acompanhando, então. Tá? Deixa eu ver aqui. Não, aqui ninguém pediu para entrar. Beleza. Como está? Estão vendo, né, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Aqui, então, novamente, então, o que eu quero que vocês tenham em mente é a evolução dos seres vivos que nós estamos estudando, dos animais mais simples, né? E com as suas células mais simples, e elas estão sofrendo evoluções, modificações, estão se tornando animais cada vez mais complexos, até chegar em nós, os mamíferos e os seres humanos, que é o topo da evolução, tá? Então, aqui, o reino dos animais. Nesse capítulo, vamos dar continuidade aos estudos dos principais filos dos invertebrados. Então, nós temos os filos dos vertebrados e dos invertebrados, tá? Como anelídeos, moluscos e artrópodes e equinodermos. Então, dentro desse filo, nós vamos estudar anelídeos, tá? Então, nós vamos estudar anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Hoje, nós vamos estudar os anelídeos. Eu vou dar o animal por vez para não confundir a cabecinha de vocês. Então, anelídeos. Minhocas são aliadas na hora de manter qualidade do solo. Então, anelídeos são animais que possuem anéis, tá? O nome já fala, ó, anelídeos de anéis. Criadores de minhocas vendem humus para agricultores que buscam aumentar a produção. Pessoal, a minhoca, ela deixa o solo mais fértil por causa do humus. O humus nada mais é que ela vai comer restos, né, de vegetais ali, e quando ela vai fazer as excretas dela, ela elimina essa excreta, vamos dizer assim, no solo, é o humus, tá? Então, o humus, na verdade, é o cocôzinho da minhoca, para dizer a verdade, tá? E isso ela vai deixar o solo mais rico, né? O solo mais fértil. Então, as minhocas pertencem ao filo dos anelídeos. Os representantes desse filo são animais de corpo mole. Isso aqui é bem importante. Então, ó, os filos dos anelídeos. Então, eles são, né? Esses representantes são animais de corpo mole, formado por uma série de anéis. Característica que deu origem ao nome filo, anel, filo, anelos, que em latim significa pequeno anel. Tá? Então, esses animais são representados, então, por anéis. Lembra que nós estudamos os plateumintos, que eram animais de corpo achatado, e depois os nematódios, que já são animais mais cilíndricos, lembra? E olha aqui, então, depois desses nematódios, já veio os anelídeos. Então, se a gente for analisar, eles são bem parecidos em termos do corpo, do corpo são mais cilíndricos, e esse aqui é cilíndrico em formatos de anéis. Os anelídeos podem ser encontrados em diferentes ambientes, como? Então, onde que eu posso encontrar esses anelídeos? Em mares, rios, lagos e solo úmidos também. E alguns como parasitismo, então, tá? Esses são os ambientes que eu posso encontrar os anelídeos. O corpo dos anelídeos apresenta um comprimento variável, desde pequenos milímetros até alguns metros. Então, o seu comprimento eu tenho desde poucos milímetros e até alguns metros.
A maioria deles apresentam cerdas recobrindo o corpo, as quais auxiliam na movimentação dos animais e na sua fixação nos substratos. A minhoca também possui cerdas, tá? Quase imperceptível, mas ela tem. Então, aqui, ó, possui cerdas. Os animais desse filo podem ser divididos em 3 classes diferentes. Então, os anelídeos, eles podem ser classificados em 3 classes. Tá? Então, ele pode ser dividido oligoquetas, os poliquetas e os hirudíneos. Então, são essas três. Dentro dos anelídeos, nós temos essas 3 classificações: oligoquetas, poliquetas e hirudíneos. Nós vamos estudar todos eles, tá? Acho que agora ficou melhor até a visualização. Ok? Estão me ouvindo? Tranquilo? Pessoal, 7 anos, só me responda. Sim, prof. Beleza. É que antes caiu nossa conexão, por isso que eu estou perguntando. Fiquei meio com medo agora. Então, tá. Os oligoquetas, que vamos dizer assim, as minhocas, né? O exemplo dessa classe são as minhocas, então. São anelídeos com poucas cerdas por anel, o que vive na água doce ou no solo. Então, aqui, pessoal, são anelídeos, os oligoquetas, tá? Os oligoquetas são anelídeos com poucas cerdas por anel e que vivem na água doce ou no solo. As minhocas fazem parte dessa classe. Elas possuem corpo cilíndrico com extremidades mais finas. Em uma das extremidades se encontra a boca e na outra o ânus. Então, ela tem, sim, uma divisão de boca e ânus. Na fase adulta, elas podem ter, em média, 150 anéis. Alguns desses anéis são diferenciados, formando o clitelo, responsável pela secreção de material que abrigará os ovos. Esse clitelo eu vou mostrar depois para vocês aonde que fica, tá? Identificação ali, que próxima vez que vocês encontrarem uma minhoca, vocês vão conseguir identificar a cabeça, o ânus, através do clitelo. Dos grupos que estudamos até o momento, então, os anelídeos são os primeiros a apresentar sistema circulatório fechado. Opa, olha aqui. Aqui apareceu o sistema circulatório. O que é o sistema circulatório fechado? Sangue que circula no interior de vasos sanguíneos, tá? Nosso sangue, nosso sistema circulatório é fechado, porque o nosso sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Então, aqui já apareceu aqui nos anelídeos. Assim como os vertebrados, os anelídeos possuem sangue vermelho, graças à presença de hemoglobina, igual a nós. Um pigmento que auxilia no transporte do oxigênio, igual a nós, tá? É a mesma coisa. Só que existe alguns anelídeos, eles não vão, as trocas gasosas deles não é através de pulmão igual o nosso, tá? Então é diferente, é através da pele. Mas a estrutura tanto da circulação do sangue, até a presença da hemoglobina, auxiliando no transporte do oxigênio, é bem parecido, é o que vai dar a nossa origem. O sistema digestório dos anelídeos é completo. Se é completo, eu tenho boca até ânus. Eles possuem diferentes hábitos alimentares, podem ser herbívoros, carnívoros ou detritívoros, tá? Detritivos é o que come restos, né? As minhocas são detritívoras, alimentando-se de matéria orgânica presente no solo, né? Como restos de vegetais ali. O alimento entra pela cavidade bucal do animal e passa por todo o sistema digestório com a absorção dos nutrientes. O resto são eliminados pelo ânus, formando o húmus, então. Então, o húmus nada mais é do que o cocôzinho da minhoca. Os hirudíneos se alimentam de sangue. Dessa classe, nós temos os sanguessugas, que é utilizada na medicina milenar, né? Do sangue de outro fluido do corpo de alguns animais. Os sanguessugas, por exemplo, possuem um sistema bucal na forma de ventosas, com mandíbulas dotadas de estrutura que perfuram a pele do animal para sugar o sangue, então ela necessita do sangue para se alimentar. Os poliquetas, então, são animais geralmente
marinhos, que apresentam várias cerdas em cada segmento, as quais auxiliam na movimentação do corpo. Elas possuem tentáculos na parte anterior do corpo, que auxiliam na alimentação. Então, elas têm, se fosse uma parte de tentáculos, para ajudar a capturar o alimento. E os hirudíneos são anelídeos que apresentam uma quantidade fixa de segmentos. Ó, os sanguessugas, olha a quantidade de segmentos aqui. Algumas espécies possuem poucas cerdas no corpo, outras nenhuma. Eles têm ventosas que auxiliam, então, tanto na movimentação quanto na alimentação, tá? Deixa eu ver aqui, tá. Nos anelídeos, então, as trocas gasosas ocorrem principalmente por meio do revestimento do corpo do animal. Pessoal, a minhoca, quando a gente encontra uma minhoca na calçada, aí você está encontrando ela ainda está viva, está caminhando. Daí, depois de um tempo, com um sol escaldante, você volta, ela está seca. O que aconteceu? A pele dela ressecou. Se a pele dela ressecou, aquele muco que reveste ela resseca e ela não consegue fazer as trocas gasosas, ela morre, tá? Então, se você observar um oligoqueta como a minhoca, vai perceber que esse revestimento é úmido graças à produção contínua do muco, tá? Então, ela faz esse muco. Por isso que as minhocas nós encontramos em solos úmidos. Se a terra superficial está seca, você tem que cavucar bastante para chegar até lá na terra um pouco mais úmida, onde que ela se encontra. Para que essa umidade seja mantida, é essencial que os oligoquetas vivem em ambientes úmidos, evitando o ressecamento do revestimento corporal. Em muitas espécies de poliquetas, no entanto, observa-se brânquias, estruturas especializadas para a respiração. Olha aqui, poliquetas, então, os poliquetas possuem, né, brânquias. Quem tem brânquias no seu sistema respiratório, pessoal? Quem respira por sistema de brânquias? Em sétimo ano. Quem que possui o sistema de brânquias? Vamos lá. Alcides, quem respira pelo sistema de brânquias? Os peixes. Ótimo, isso mesmo. Agora eu vou começar a fazer assim, se vocês não se manifestarem. Isso mesmo. Os peixes. Então, olha aqui onde veio essa evolução. Tá? Essa evolução veio aqui dos poliquetos dos anelídeos. Os anelídeos podem se locomover de diferentes maneiras, auxiliando, né, pelas cerdas, pelos músculos ou por ventosas. Então, elas podem se movimentar por cerdas, pelos músculos ou ventosas. Representação da locomoção, então, de uma minhoca, né? Então, a minhoca é pelo músculo, tá? Então, contrai, relaxa, então ela vai se movimentando, tá? A locomoção dos poliquetas envolve a contração e relaxamento dos músculos. Então, a minhoca é pelos músculos. Pelas cerdas, os poliquetas, e as ventosas, hirudíneas. Sanguessuga na medicina, então, né? Oi, amor. Cada gominho da minhoca é um músculo diferente? Sim. É uma estrutura, vamos dizer assim, elas trabalham em conjunto, mas cada anelzinho como se fosse individual, né? Ele tem um sistema de músculo certinho, tá? Mas eles trabalham em conjunto. Sanguessugas na medicina, então. Desde a Grécia Antiga, as sanguessugas eram utilizadas para extrair sangue de pessoas doentes a fim de diminuir a dor e o inchaço das regiões afetadas. As sanguessugas produzem algumas substâncias químicas que auxiliam nesse processo de coagulação do sangue, que impede, então, a coagulação do sangue, garantindo, então, que o sangramento, né, continue e reduz o cúmulo de líquido, e a outras é anestésico. Pessoal, o sanguessugas é utilizado há milenar, né? Até hoje, existem regiões que utilizam sanguessuga porque ela tem um componente que, por exemplo, não deixa o sangue coagular, né? Então, o sangue ele vai formando coágulos, como se fosse um leite coalhado, sabe? Que vai formando gromos ali. Então, ele não deixa o sangue
ficar dessa forma, porque se o sangue ficar desse jeito, a pessoa pode morrer, que não consegue circular o sangue, pode causar até uma trombose, enfim. E ele tem efeito anestésica também, diminuindo a sensação de dor. Então, a sanguessuga é utilizada há muitos anos. Existem algumas culturas que a pessoa muitas vezes ficava doente, ou até mesmo alguma doença mental, eles utilizavam sanguessuga para tentar limpar aquele sangue daquela pessoa, para tentar a pessoa voltar ao normal, vamos dizer assim, tá? Muitos falavam que era até bruxas que utilizavam sanguessuga e depois foi passado para a medicina, que foi comprovado o uso dela dentro da medicina. Reprodução dos anelídeos. A reprodução dos anelídeos pode ocorrer de maneira sexuada ou assexuada, ó. Então, nós temos os dois tipos. A assexuada quando eu não preciso, vamos dizer assim, de um outro parceiro, né? E sexuado quando eu preciso de outro parceiro e quando há trocas de gametas, tá? Então, aqui no primeiro caso, a fecundação pode ser externa, com a liberação dos gametas no ambiente onde ocorre a fecundação. Esse tipo de reprodução é observado nos oligoquetas e poliquetas. Oligoquetas e as minhocas, tá? Então, só para vocês se situarem ali. Então, na sexuada não há contato direto. Então, é eliminado, vamos dizer assim, um espermatozoide no ambiente, depois a fêmea vai lá e ela passa e pega aqueles espermatozoides no ambiente, ou ela libera os óvulos ali. Os oligoquetas são hermafroditas. O que é hermafroditas? Vamos lá, sétimo. O que é hermafroditas? Hã? O que é hermafroditas? Vamos ver, vou chamar alguém então. Vou olhar. Isa, o que é hermafrodita? Prof, posso falar? Pode. É aqueles animais que têm genitais? Especifica melhor. São aqueles animais que... Sei lá, não sei explicar. Que por exemplo... Fala de novo o que você falou. Vamos lá, repete de novo. São aqueles animais que têm genitais, que têm 2 órgãos genitais. E ótimo, é isso mesmo, tá? Que possui tanto o órgão genital feminino quanto masculino, tá? É isso mesmo, falou? Então, vamos lá. Os oligoquetas são hermafroditas. No entanto, para que ocorra a fecundação dos ovos, esses animais precisam trocar gametas com outro indivíduo. Então, eles se trocam gametas, tá? Então, os dois vão sair grávidos dessa relação. Então, aqui, pessoal, na minhoca, quem de vocês já viu a minhoca de perto e tem um anelzinho? Parece assim que ele é um pouco mais largo que os outros e a coloração um pouquinho mais clara. Vocês já observaram isso? É isso aí, Simone? Sim. Tá. Esse anelzinho mais claro nós chamamos de clitelo, tá? Que é essa parte aqui, ó. É o clitelo. Esse clitelo, do clitelo e a porção menor, aqui na ponta é a boca, tá? Então, aqui é o clitério, onde ele vai produzir o muco, vai ser liberado os espermatozoides, então vai ser ocorrendo a fecundação nessa região. E aqui, pessoal, essa parte aqui das extremidades é a boca, tá? Então, duas minhocas em parelho, seus poros genitais, liberam os espermatozoides, que são trocados entre esses indivíduos. Então, ambos, ó. Então, esse animalzinho de baixo deposita os seus espermatozoides aqui, e esse animalzinho aqui deposita os seus espermatozoides nessa região, perto da boca também, ó. Tá vendo? Que é a região mais curta, ó. Em seguida, os animais se separam e ocorre a produção de um casulo por uma região chamada clitelo. Então, aqui vai produzir o muco, vamos dizer assim. Nesse casulo, são liberados óvulos. Então, aqui vai ser produzido, então, o muco com os óvulos, vai ser liberado. E conforme vai se arrastando e vai empurrando esse casulo, ele vai pegar os espermatozoides que está nessa região aqui, tá? O casulo desliza pela parede do corpo e recebe os espermatozoides provenientes do parceiro.
Esses espermatozoides fecundam os óvulos presentes no casulo. O casulo, com os ovos fecundados, continua a percorrer a parede do corpo do animal, passando por uma cabeça, até ser eliminado no solo, então. Deu para entender essa parte da reprodução dos hermafroditas? Sim, prof. Mais ou menos. Então, vamos voltar aqui, então, tá bom? Ó, os dois animais produzem tanto o espermatozoide como o óvulo, tá? Então, lembra que, né, você falou, ó, eles possuem os dois órgãos genitais. Então, aqui, esses dois animais estão liberando o espermatozoide nesse momento aqui, tá? Então, esse de cima está depositando o espermatozoide aqui, na de baixo, e essa de baixo está depositando o espermatozoide nessa aqui de cima, certo? Aqui, então, nessa parte do clitelo, é produzido, então, como se fosse um muco, e é liberado os óvulos que é a parte feminina. Então, é liberado os óvulos aqui. E conforme vai se movimentando, por contração, esse casulo, ele vai movimentando para sair. Só que nessa região aqui, ó, tá vendo que foi depositado o espermatozoide aqui? Então, nessa região aqui, ele vai passar e vai pegar os espermatozoides dessa minhoca que estava aqui embaixo. Então, vai pegar o espermatozoide aqui e vai continuar a empurrar esse casulo para baixo até sair, até chegar ao solo. Porque a minhoca não vai ficar grávida, vamos dizer assim, tá? Os óvulos, eles são, o ovinho já fecundado, os ovos, eles vão ser depositados no solo e depois do solo, ele vai se desenvolver os embriões, vão nutridos e depois vão sair aqui, ó, indivíduos jovens e semelhantes aos adultos, tá? A minhoquinha, então, sai aqui do solo, certo? Deu para entender um pouquinho agora melhor, Cauã? Sim. Tá. Os poliquetos, então, por sua vez, apresentam reprodução sexuada e assexuada. Então, as minhocas é hermafroditas. Agora estou falando dos poliquetas, aqueles que vivem na água do mar, são marinhos. Na reprodução sexuada, a fêmea libera uma substância que atrai o macho para perto de si. Então, vamos dizer que ela entra no cio, né? Este, então, movimenta-se em torno da fêmea e libera seus espermatozoides na água. Então, a presença do espermatozoide na água estimula a fêmea a liberar os seus óvulos, como se fosse a dança do acasalamento, né? Tem todo aquele ritual ali, que são fecundados no ambiente e depositados no fundo do mar. O embrião se desenvolve em uma larva e, posteriormente, indivíduos adultos, então. A reprodução sexuada também pode envolver a fecundação interna, como ocorre nos irodíneos. Então, irodíneos é sexuado. Então, a troca de gametas aqui. Nesse caso, os gametas femininos são depositados no interior do corpo da fêmea. Após algumas semanas, ocorre a liberação de um casulo, assim como os oligoquetas que contêm ovos já fecundados. O desenvolvimento não envolve a formação de larvas. Pessoal, então, ó, nos oligoquetas, que são as minhocas, a fecundação é através de duas minhocas, que elas possuem os dois sexos, que são hermafroditas, mas eu preciso de duas minhocas, tá? Ela não se autofecunda, ela precisa de um outro animal para se fecundar. As duas vão ter bebês, vamos dizer assim, né? Aí, nos poliquetas, tá? Então, nós temos tanto assexuada como sexuada, né? Então, na sexuada, então, vamos dizer assim, o macho, a fêmea libera vamos dizer assim, uma substância que vai atrair o macho para perto dela, e ele vai liberar o espermatozoide, e a fêmea vai ser estimulada e vai liberar os óvulos. Não há contato entre os dois. E aqui na sexuada, então, aqui nós vamos ter a liberação a contato com os dois, tá? Certo, pessoal? Então, eu vou parar por aqui hoje, porque a próxima aula será molúsculos, então. O que eu quero que vocês façam, então, galera?
Essa aula de hoje, vocês pegam um caderninho de vocês, a apostila, faz um resuminho de todos os animais que vocês estão fazendo, porque são bastante animais para não confundir a cabecinha, tá? Quem tiver dúvida, alguma coisa sobre o kit, chama a prof no privado, certo? Alguma dúvida referente a essa aula de hoje? Não, prof, tudo certo. Tranquilo, então? Sim. Deu para entender? Então, nós estamos vendo a segunda parte dos invertebrados. Eu já vou postar a resolução dos exercícios, né, que nós tivemos. Inclusive, amores, poucos alunos me mandaram atividades, tá? Então, assim, quem que mandou atividade, beleza, ó, da página 240, 243. Tá anotado, tá ok. Pessoal, mas isso faz parte da avaliação. Então, quem não mandou, até meio-dia pode mandar, porque eu vou postar depois do meio-dia a aula de a correção dos exercícios, da página 240 a 243. Eu já certo? mandei, né, prof? Já, né? Já, o Corbari sim. tá. Mandar no privado, né? Manda no privado lá, certo? Professora, eu mandei. O Alcides, acho que sim, Alcides, sim. Foi um dos primeiros, certo? Prof, eu mandei. Não. Não? Ó, Tem que mandar. Ó, o que mandou, então, foi o Alcides, o Gabriel Corbari, o Gustavo e a Maria, somente. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Beijos, bom início de semana. Gostaram da surpresinha? Até mais. Até, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau, tchau.